Enquanto eu tava gravando outro vídeo, eu pensei nesse assunto. Eu pensei muito em falar isso aqui, talvez seja a realidade de muitas mulheres. Semana eu tive um desgaste mental muito grande. E todas as vezes que eu tenho desgastes relacionados à maternidade, que Gael precise, que eu não posso dar. Essa semana eu cogitei a ideia, talvez eu tenha realmente que tirar ele do jiu-jitsu. Eu sinto que eu falho como mãe cada vez que eu preciso tirar o meu filho de algum esporte, cada vez que eu preciso escolher entre alguma coisa pra ele, cada vez... Eu sei que eu não preciso dar tudo a ele, eu não preciso. Eu pondero muito, graças a Deus eu sou uma mãe consciente. Já fui muito inconsciente, já fui muito aquela mãe de querer dar tudo, bem material, e ai meu Deus, porque meu filho não tem um pai, então eu vou suprir. Só que muitas vezes não é aquilo que ele precisa, e eu comecei a refletir na minha infância. Muitas vezes o que eu precisava era um abraço, era um colo. Eu tive isso, tá, gente? Não tô falando que eu não tive, não. Eu tive muito. Só que eu não tive da pessoa que eu queria ter, né? E foi algo que eu fiquei refletindo sobre o meu filho. Tipo, será que eu vou conseguir suprir essa necessidade dele? Só que hoje, eu tava raciocinando nisso, eu não preciso suprir nada. A gente precisa entender, ele vai precisar entender em alguma forma, tá fazendo falta. Hoje eu não vejo mais ele sentir tanta falta, né? Como há 2 meses atrás, quando ele entrou no jiu-jitsu, né? A grande maioria do pessoal vai com os pais. Eu era a única mãe, agora começou a ir mais 2 mães. Eu era a única mãe. E quando ele teve esse primeiro contato, ele via os meninos no carinho com o pai, ele falava muito, questionava muito. Queria muito que você e meu pai fizessem as pazes. Mas eu sei que não dá, mãe. Queria muito que você casasse de novo. Eu já vi meu filho pedir pra Uberes pra serem o pai dele. Tipo assim... Ele é novinho, né? Ele só tem 6 anos. Enfim, essa semana eu senti que eu falhei pra caralho. Pra caramba, como mãe. Eu senti uma sensação que eu detesto sentir. Mas eu preciso entender de onde é que ela vem. Todas as vezes que ele me olha... Essa semana a gente voltou do jiu-jitsu e ele queria comer panqueca de atum. Mãe, quero comer uma panqueca de atum. A gente tava no carro, né, no Uber, eu fiquei com vergonha de falar, filho, não tem. Quando chegou em casa, eu falei, filho, não tem, vou fazer uma farofinha de ovo bem gostosa pra você. Ele não grita, ele não berra, ele só fez assim, poxa mãe, você falou que tinha, e chorou. Sentou, ficou quietinho, assim, chorando. Aquilo me machucou de um jeito que eu não sei explicar pra vocês. Mas, sabe, todas as vezes que eu olho pra ele, assim, que... Gael não é uma criança de me pedir coisas mirabolantes. Ele não é uma criança de me pedir viagem da Disney. Ele não é uma criança... Ele é uma criança de me pedir coisas que eu julgo serem básicas. Mãe queria ir no cinema. Mãe queria ir num parque. E todas as vezes que eu preciso dizer não pra coisas que na verdade eu queria dizer sim, isso me machuca muito, sabe? Eu começo a pensar, meu Deus, que tipo de mãe que eu sou, sabe? Eu não consegui... É o pensamento que vem na minha cabeça, né? Eu não consegui acertar nem no pai do meu filho. Ontem, ele percebeu, de sexta pra sábado ele foi dormir na casa dos avós paternos. Ontem, quando ele chegou em casa, ele me viu com a cara de choro. Eu tentei disfarçar de todas as formas, né? Que eu não vou trazer isso pra ele. Mas ele olhou pra mim, segurando meu rosto, falando assim, mãe, eu tenho tanto orgulho de você. Ah, eu não sei explicar, mas foi um carinho, assim, no momento que eu mais precisava. Me senti um lixo. Um lixo. A semana toda. A semana toda eu ficava assim, meu Deus, eu só que... Gente, é só um kimono, sabe? É uma coisa tão simples. Eu falei, é só um kimono. Eu só preciso comprar um kimono. Só precisava pagar R$360 um kimono. Pedi até o avô paterno dele, tipo, passa só no seu cartão que eu pago. Mas parece que quanto mais você precisa das pessoas, menos você tem. Talvez isso seja uma coisa boa, né, futuramente. Talvez, poxa, nossa, que bom que eu não comprei, né, o kimono no cartão desse ser humano. Mas, ao mesmo tempo, eu revivo muito, né, essas perguntas, tipo, caramba, velho, que dificuldade, é uma coisa tão simples, eu tô tendo tanta dificuldade, sabe? É algo tão mínimo,
E eu não tô conseguindo ajuda pra fazer isso pra ele. Ano passado, eu não consegui dar o aniversário dele. Foi péssimo pra mim, foi péssimo, foi péssimo. Eu me senti literalmente a pior mãe do mundo. E eu sei que pra quem não é pai, pra quem não é mãe, talvez não entenda, pra talvez os pais até não entendam. Mas é o sentimento que eu tenho, sabe? Eu vejo que ele é uma criança tão especial comigo. E eu penso assim, caralho, ele merece tanto, sabe? Ele merece tanto, o Gabriel merece tanto, 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 tanto. E às vezes o mínimo eu não consigo dar pra meu filho. Mas ontem eu parei pra entender que às vezes o que eu tô tentando dar pra ele não é o que ele precisa nesse momento, sabe? Às vezes o que ele precisa nesse momento é exatamente o que eu tô dando, afeto. Afeto, presença, ouvir. Tentar demonstrar pra ele que ele não faz nada errado. Essa ausência que ele tem de um pai não é por culpa dele. Eu cresci acreditando que a falta do afeto materno era culpa minha. Eu achava que eu fazia algo de errado. Eu me perguntava muitas vezes, né? Até nas brigas dos meus pais eu acreditava que eu estava fazendo algo de errado. Demorou muito tempo, 27 anos, pra eu entender isso. Foi meu primeiro contato, assim, entendi agora, não é minha culpa. E foi um divisor de águas pra mim, saber que não era minha culpa, saber que as pessoas dão aquilo que elas têm dentro de si. Então, hoje, talvez, o que eu dei pra ele de mais importante seja isso, fazendo esse vídeo falando sobre isso. Às vezes a gente acredita que o que nossos filhos precisam daquilo que a gente não teve, mas na verdade quem não teve fomos nós. Eu tô trabalhando muito, tô estudando, então geralmente eu não tenho muito tempo pra brincar com ele de brinquedo. Mas uma coisa que eu boto religiosamente pra gente fazer, nosso cineminha, assistir um filminho juntos, agarradinho, um desenhinho, sabe? Cheiro muito, beijo muito meu filho. Ele retribui isso, né? Então eu percebo que o mais importante na vida da gente é exatamente isso, é o afeto. É eu acreditar que ele vai ser um menino grandioso, campeão. Ele faz jiu-jitsu, ele é gordinho e às vezes ele não sabe fazer as coisas, ele tem muita dificuldade de pedir ajuda. Ele tem muita vergonha, Gael tem muita vergonha. Ele prefere se prejudicar do que pedir ajuda. E eu comecei a conversar com ele sobre isso. Filho, não sabe fazer? Chama o professor no cantinho. Professor, me ajuda. Então, e estar assistindo, por que eu tô falando disso, né? Porque muitas vezes eu percebo que a garra que ele tem, ela é sensacional, assim. Modéstia à parte, você que é meu filho. Mas ele tá acima do peso. Não tem nada que o professor fale assim, faz isso aqui, que ele não faça. Ele faz tudo, ele se esforça. Ele pode não fazer perfeito, mas ele se esforça, ele vai lá e ele faz, fica vermelho, com as bochechas, assim, parecendo um tomate cereja. Mas ele faz. E ver esse esforço, ver a garra dele, ver a determinação, sabe? Me faz pensar em uma coisa que talvez seja mais importante na nossa relação. A credibilidade que a gente tem um no outro. Eu nunca, nem sempre eu fui essa mãe aqui que eu sou. Eu passei por muitos altos e baixos na maternidade, principalmente a depressão pós-parto. Foi um capítulo da minha história muito infeliz. Mas Gael nunca deixou de acreditar em mim. Mesmo quando ele era recém-nascido, bebê, assim, que ele não falava. Dava pra ver no olhar que ele tinha, sabe? Quando ele me olhava e aquilo, acho que foi a mudança, assim, sabe? Virou uma chave, assim, na minha cabeça. De entender que um ser tão pequenininho, tão inocente, acreditava tanto em mim, por que eu não acreditava? E hoje, ontem, depois que ele falou isso, né? Mãe, eu tenho tanto orgulho de você. Gente, foi do nada, tá? Eu não fiz nada pra ele. E direto ele murmura, assim... Murmura não, né? Ele suspira, assim, tipo... Ai, que mãe boa. Ai, Deus, obrigado por minha mãe. Quando eu faço alguma coisa pra ele, né? Vou fazer um chocolate quente pra você. Aí ele fala... Ai, Deus, que mãe boa. Isso é um carinho, assim, na minha alma... Que eu não sei nem explicar. A força que essa criança me dá. Essa credibilidade que ele tem em mim. Essa credibilidade que ele tem nas nossas vitórias. Ele sempre olha e fala: mãe, tá perto, né? Da gente estar na nossa casa. Tudo vai ser diferente lá. A gente vai ser muito feliz lá. Esse vídeo é pra dizer pra você que talvez esteja passando pela mesma situação que eu. Que seja uma mãe, um pai. Que esteja passando por essa mesma batalha. Os nossos filhos, o bem material, né?
as coisas materiais. É um conforto para nossa alma. Eles merecem tudo do bom e do melhor. Mas se não é isso que você pode dar no momento, dê o seu melhor. Dê o seu afeto, dê o seu amor. Tente entender o que é que aquela criança precisa, sabe? Talvez o que a criança mais precise seja de um abraço. Seja saber que que ela tá protegida, que ela tem alguém do lado dela pra proteger ela, que ela não tá só, que tudo vai ficar bem. Às vezes é só isso que a gente precisa, né? Nós adultos precisamos, imagine as crianças, enfim. Beijo e até o próximo vídeo.